quero tratar de uma questão que eu acho essencial, que é a educação, presidente. Eu estive ontem numa escola estadual na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, uma escola que tem a demanda para 120 jovens se matricularem na educação de jovens e adultos. E qual a surpresa que a Secretaria de Estado, através da Superintendência, simplesmente não autorizou a matrícula de 120 jovens, mesmo a escola tendo salas, tendo profissionais, infraestrutura para atender a demanda da Escola Estadual Juscelino Kubitschek em Betim, autorizando 40 vagas e deixando as demais 80 que os jovens procurassem outro lugar. Eu estou citando a Escola JK em Betim, mas ela não é exceção à regra. Nós ontem iniciamos a semana com uma manifestação na porta do Instituto de Educação, onde a Secretaria de Estado está fechando 14 turmas. É uma situação muito grave. Como é que você não faz políticas que tragam a criança e o jovem para dentro da escola, mas você estabelece mecanismos de fusão e fechamento de turmas como que nós estamos enfrentando? Então, eu venho aqui à tribuna para fazer essa discussão sobre a importância da educação e a realidade do que a gente está vivendo. A gente tem tido uma dinâmica estranha de gente que não conhece a sala de aula, não conhece o que é uma sala de aula com 49 alunos, uma sala de aula com 46 alunos, que os alunos não conseguem transitar, o professor não transita dentro de uma sala de aula, pela superlotação das salas da rede estadual, e o que nós estamos enfrentando é o fechamento, a fusão de turmas na rede estadual. Então, eu quero primeiro trazer e me solidarizar com o Instituto de Educação. Espero que amanhã nós possamos debater essa questão na Comissão de Educação, ter posicionamento, porque é inexplicável como que uma escola fecha 14 turmas, sendo que nós deveríamos estar discutindo mais escola, mais vagas, mais educação no nosso estado. Então, trago aqui essa situação que eu tenho recebido, que é grave. E na semana passada, presidente, nós tivemos a oportunidade de ouvir um primeiro balanço sobre a educação integral neste segundo semestre. O governo do Estado não cumpriu a meta estabelecida por ele em negociação com a Assembleia Legislativa, e quando nós, na reunião da Comissão de Educação, questionamos qual havia sido o investimento do Estado em educação integral este ano de 2019, ficamos ainda mais surpresos, pelo menos eu fiquei surpresa, cujo investimento do governo do Estado no custeio da educação integral, juntando o primeiro semestre com o segundo semestre, foi um pouco mais de R$600 mil. A importância que tem Minas Gerais, a importância estratégica que tem a educação, um programa com a relevância social, de inclusão e do direito à educação como educação integral, ficou relegada à margem do orçamento do Estado e da própria Secretaria de Educação. Por isso que quando a gente vem aqui à tribuna discutir o não investimento dos 25% determinados pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado, não é algo abstrato. O governo, ao investir 17% no primeiro semestre, fez isso. Não investiu em educação integral. Se nós tivéssemos chegado no primeiro semestre aos 25%, nós teríamos mais vagas na educação integral. Nós teríamos mais condições de não termos salas superlotadas com 49 alunos e nós não teríamos, talvez, uma política nefasta, que deve ser repudiada, de simples fechamento de vagas. Aproveito, presidente, para fazer a outra denúncia. No início do semestre, nós fizemos uma discussão sobre o diário digital, que para muitos pode ter parecido um assunto sem a menor relevância. O problema é que o diário digital, implantado na rede estadual, além de ser um mecanismo de assédio moral contra a categoria, de expor os professores, de fazer uma tentativa permanente de coerção dentro das escolas estaduais, tem servido como mecanismo para fechamento de turmas. Porque a ordem, muitas vezes, é, numa única semana, algumas ausências, tira o menino, fecha a turma, funde turma. Essa é a realidade da rede estadual que nós estamos enfrentando nesse momento. Superlotação, fusão de turmas, fechamento de turmas, uma política estranha
que precisa ser discutida, de municipalização de matrículas e de escolas que têm pipocado pelo Estado todo, sem nenhum diálogo com a comunidade escolar, sem nenhum diálogo com os profissionais, sem nenhum diálogo ou mesmo um planejamento de atendimento das demandas e das matrículas da educação, do ensino fundamental e do ensino médio. E concurso público. Outro dia agradeci o deputado Cleitinho por também trazer essa pauta aqui na tribuna. Nós temos 170 mil designados. E o governador está achando lindo tuitar que vai nomear 1.000. Eu vou repetir. Nós temos 170 mil contratos temporários. E o governador achando que está fazendo um grande favor em anunciar pelo Twitter e nas redes oficiais da Secretaria a nomeação de 1.000 concursados. 1.000 não resolve, governador. Se nós não tivermos uma política permanente de nomeação de concurso público, 1.000 que serão importantíssimos para aqueles que serão nomeados, mas nós temos 170 mil contratos temporários na rede estadual. Então, nós precisamos de uma política permanente de nomeação de concurso público. Por isso, eu faço um convite na próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, por uma iniciativa nossa, aprovada na Comissão de Administração Pública, nós iremos fazer uma visita ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão para discutir uma política e um cronograma de nomeações do concurso público, como também uma política de escalonamento para o pagamento de férias-prêmio das professoras e dos trabalhadores em educação em geral, que já aposentaram, têm um direito e não o recebem. E para finalizar, presidente, eu queria fazer uma pergunta para todos nós. Alguém aqui consegue dizer que para a população a enfermeira é mais importante que a professora? Alguém de nós consegue defender que a professora é mais importante que o policial? Que o policial é mais importante que o auxiliar de serviços? Todos são importantes, cada um na sua tarefa. A diretora de escola é importante, o delegado também é importante. Então, eu quero repudiar o comportamento do governador Romeu Zema, que acha que pode fazer tratamento diferenciado entre as categorias. Todos têm o direito de receber em dia. Todos têm o direito de receber no 5º dia útil. Todos têm o direito de receber férias-prêmio. Todos têm o direito de ter políticas de carreira e políticas de revisão da sua remuneração. Então, vir a público fazer uma tentativa de possibilidade de diferenciação entre o funcionalismo público não é papel de gestor público. Cada categoria profissional faz a sua luta e a sua reivindicação. A educação fez a sua manifestação no dia 13, a segurança pública fará no dia 22, e assim tantas outras categorias do funcionalismo. Tantas outras categorias do funcionalismo fazem as suas manifestações. Não cabe ao governador escolher quem ele paga primeiro. Todos são servidores públicos. E aqui eu me adianto para dizer que reiterar essa prática de fazer a divisão da categoria do funcionalismo, pagar 13º para uns, não pagar para outros, pagar primeiro uns e não pagar os outros, é um equívoco, é uma ação que precisa ser repudiada, porque no caso da educação, está pegando dinheiro da educação para pagar outros setores. Enquanto o governo não executar os 25% da educação, ele está pegando dinheiro da educação para outras finalidades. É por isso que nós discutimos tanto os 25% como investimento constitucional e a nossa briga para que ele faça a execução desse valor no exercício e não empenha para o ano seguinte. Então, eu quero dizer, colegas parlamentares, que a situação da educação está muito complicada. Salas superlotadas, fechamento de turmas, fusão de turmas. Quem gosta de falar sobre educação vai numa sala com 49 alunos, como eu tive a oportunidade de ver ontem numa escola estadual, vai na escola ver que o refeitório teve que se transformar, parte dele, em sala, porque a escola não tem acessibilidade,
Então, parte do refeitório teve que se transformar em sala de aula e hoje o refeitório é menor do que aquilo que comporta os alunos, então tem que ter um rodízio no momento da alimentação. Vamos conhecer a realidade das nossas escolas, das nossas professoras, porque a situação está se agravando. No primeiro semestre eu dizia, e alguns achavam que era um discurso de oposição. Não é. É um discurso de realidade. Além de ser de oposição, que eu tenho o direito de sê-lo, mas é de realidade. O governo Zema é promotor de desemprego. Nós questionávamos na audiência que debateu a educação integral. 9.000 postos de trabalho foram fechados no primeiro semestre, professoras de educação integral. Quantas foram contratadas? Pouco mais de 2.000 pessoas. Então, o desemprego é estrutural, causado por um governo que deveria ser o promotor de educação pública de qualidade das políticas públicas. Desemprego na educação integral, desemprego na educação de jovens e adultos, desemprego na fusão de turmas, superlotando salas de aula. Momentos de crise, você investe naquilo que é estrutural e essencial. E o essencial é a educação. Então, eu termino, presidente, trazendo um apelo para que essa prática de fechamento de turmas, de olhar a escola como mercado e não como direito, essa prática de não escutar as professoras no momento da elaboração de políticas públicas, que ela tenha um fim. Porque quem está hoje em sala de aula está adoecido, está desvalorizado, não está sendo escutado, está vendo um governador achar que tem o direito de diferenciar uma categoria versus a outra, quando tem a obrigação de respeitar todas as categorias e dar a elas a carreira, o pagamento em dia e o 13º em dia. Então fica aqui o nosso recado de luta e de mobilização em defesa da educação.